Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos trabalhar com as equações do segundo grau. Então, aqui, eu vou tentar trabalhar da forma mais didática possível, mas de uma forma voltada para concurseiro. Então, vou uma linguagem um pouco mais fácil, é, mas sem deixar os detalhes importantes das equações e detalhes matemáticos em si, tá? Então, primeira coisa aqui. Como que eu sei essa A aqui, x ao quadrado igual a 36, é uma equação de segundo grau? Porque o maior expoente aqui que acompanha a letra desconhecida, a incógnita, né, como você queira chamar, é o 2. Então, é equação de segundo grau. Se fosse número 1, ou não aparecesse o número, era do primeiro grau. Tá. Como que eu resolvo essa equação aqui? Né? Equação porque tem o sinalzinho de igual. X ao quadrado igual a 36. O que significa isso? Elevar ao quadrado significa multiplicar por ele mesmo. Então, nesse caso, você tem que encontrar um número que eu multiplicar por ele mesmo, ele vai dar 36. Então, vamos supor que eu comece com 5 vezes 5, lembrando que o ponto é vezes. 5 vezes 5 é 25. Está próximo. Então, se eu pensar 6 vezes 6, quanto é 6 vezes 6? 6 vezes 6 é 36. Então, o número 6, ele é uma resposta. Ok, já achei. Só que você deve lembrar que a equação de segundo grau, ela pode ter no máximo duas respostas. Tá? Quando eu estou nesse formato aqui, ela está num formato mais simples possível. Né? Eu posso ter esse valor positivo e ter esse valor negativo. Né? Será que menos 6 vezes menos 6, será que não dá 36? Vamos conferir. 6 vezes 6? 36. Ok. E agora o jogo de sinal? Negativo com negativo. Sinais iguais e torna um valor positivo. Ok, deu certo. O que isso significa? Que os valores menos 6 e 6 positivo, eles são soluções desta equação. Então, a gente vai escrever S de solução igual menos 6 e 6 positivo. O que isso quer dizer, pessoal? Se eu substituir qualquer um desses dois valores, eles vão verificar que é verdadeira essa equação. Qualquer outro valor que eu tentar não vai dar certo. Vai chegar muito próximo, mas não vai dar exato. Beleza? Então, essa é a equação do tipo mais simples e ela está incompleta. Ela está faltando elementos de uma forma geral da equação. Então, a gente vai começando pelos casos mais fáceis até chegar nos casos mais difíceis. Ok? Vamos ver a letra B. X ao quadrado mais 36 é igual a zero. O que eu deveria fazer? Tentar fazer algo próximo ao que eu faço na equação do primeiro grau, que é isolar o x. Se eu isolar o x, esse valor mais 36, ele vai passar menos 36. Lembra? Quando muda de lado do sinal de igualdade, né, do primeiro termo para o segundo membro, ele altera o sinal. Então, positivo ficou negativo. Agora, a gente tem que pensar. Será que existe algum número que elevado ao quadrado ele vai dar menos 36? Bom, 36 positivo, eu sei que tem dois casos, mas e 36 negativo? Né? Adiantando o nosso raciocínio, a resposta é não há um número real. Por quê? Qualquer potência que eu fizer elevado ao quadrado, ela vai dar um número positivo. Não tem como dar um negativo, porque sempre eu vou ter dois sinais iguais e sempre vai dar positivo. Então, nesse caso, a gente vai dizer que não tem raiz real.
que será essa raiz real? Né? A gente teria que lembrar os conjuntos dos números reais e ver que dentro dos conjuntos dos números reais não há resposta. Mas existe algum outro conjunto? Existe. Existe o conjunto dos números imaginários, que é algo um pouquinho mais avançado, mas existe, tá? Número real não existe para potência ao quadrado. E se fosse uma potência 3 ao cubo? Aí já teria opções para dar certo, né? Mas ao quadrado só pode dar positivo, tá? Vamos mais um exemplo parecido para vocês pegarem qual é a ideia do raciocínio. X ao quadrado menos 144 igual a zero. Então, o que eu faria? Manteria o x ao quadrado e 144 passaria positivo 144. Positivo já é uma coisa legal, tem raiz real, mas agora qual o número que é? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144? E, pessoal, a gente tem que perceber que é importante a gente ter as noções bem claras e ter bem rápido as opções de tabuada. Então, o que eu pensaria? 10 vezes 10 é 100. Né? Primeira coisa, a base eu começaria do 10. 10 vezes 10, 100. Então, 144, ele está algo próximo. Então, tentaria 11 vezes 11. Eu vou adiantar o processo aqui, vai dar 121. Está chegando mais próximo. E o próximo seria 12 vezes 12, que eu tenho 4, gente. 12 vezes 12, 144. Perfeito! É o que nós queremos. Mas se eu tenho o valor negativo, eu também tenho o valor, quer dizer, se eu tenho positivo, melhor dizendo, também tenho o valor negativo. Então, menos 12 vezes menos 12 é mais 144. Então, nós temos as duas respostas. Então, a solução é um conjunto formado pelo menos 12 e pelo 12. Ok? Beleza? Estou tentando fazer da forma mais tranquila para vocês. E se for x ao quadrado mais 144 igual a zero? Trocar o sinal negativo por positivo, ele faz diferença? Faz e bastante diferença, porque a gente vai ter x ao quadrado igual a menos 144. Aí a gente já pode adiantar, como a gente viu no exemplo um pouco anterior, que não tem raiz real. Por que não tem raiz real? Porque não há produto ao quadrado que me dê valor negativo. Beleza? Só mais um para a gente fixar bem fixado. Ok? Agora foi a letra D, agora a letra E. E se eu tiver aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 1024 igual a zero. Nossa, que número grande, como que eu faço isso? Então, x ao quadrado igual... Deixa eu só ver que deu um probleminha aqui. Ah, tá, revoltou. Fica positivo 1024. Nossa, de onde vou começar? 1000 não tem uma potência certa, mas teria uma potência bem perto, que seria 900. Então, 30 vezes 30 é igual a 900. Tá bom, já tá bem perto, né? E se eu tentar 31 vezes 31, será que vai dar certo? Não vai dar certo, porque 1 vezes 1 vai dar 1. Então, não vai chegar no 4, né? Tá bem próximo. Mas vamos fazer a conta aqui. 31
eu não lembro de cabeça, mas vamos montar aqui. Tá? Sempre que possível, pessoal, quem não tem tanta habilidade com cálculo mental, pega o número. Ah, eu não estou conseguindo de cabeça. Não tenha vergonha. Monta a continha. Pode ser a continha mais boba do mundo, mas monta ali que você não vai errar. Deixa eu tentando e... Não dá. Então dá 961. Chegando mais próximo. O próximo é 32, eu vou adiantar o processo, porque 32 eu já sei de cabeça, que é 1024, né? Mas pode tentar aí fazer de sua maneira e vai achar 1024. Então, claramente, menos 32 vezes menos 32 também é a solução. Aqui eu não vou colocar mais sinal de mais, porque quando é positivo, a gente já vai estar aprendendo que não precisa colocar. O negativo é obrigatório. O não negativo não é obrigatório. Ok? Então já fixamos bem. Ah, eu aprendi, né, que teria que fazer a raiz quadrada de 1024. É a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, vamos modificar um pouquinho. Se eu tiver, agora a letra F, eu acho, né? Agora foi F. Se eu tiver x ao quadrado menos x igual a zero. Agora modificou. Eu tenho duas letras, na realidade, a mesma letra, só que uma ao quadrado e outra sem quadrado, elevado a zero. Como que eu resolvo nesse formato? Então, eu posso perceber o seguinte, como o x está repetindo, eu posso deixar ele separado da seguinte maneira. O x ao quadrado, ele é desmembrado em x vezes x. Então, aqui, ele significa uma multiplicação, ok? Então, para eu gerar x ao quadrado, eu tenho que multiplicar x vezes x, ok? E para gerar x, eu tenho que multiplicar x, no caso ali negativo, x vezes menos 1. Isso vai me dar igual a zero. Quais são as respostas? Quais números que eu substituí aqui que vai dar zero? Basta lembrar que qualquer produto para ele dar zero, um dos números tem que ser zero. Então, eu já sei que esse número aqui, x, ele é igual a zero. Já é uma resposta. Esse outro número aqui, ele também pode ser igual a zero. Então, x menos 1, eu também posso transformar igual a zero. X menos 1 igual a zero. Qual o número que eu trocar aqui, substituir aqui, que vai dar zero? Só tem a opção do 1 positivo. Então, a gente diz que a solução desta equação é... Eu tenho 0 e 1. Quem eu coloco primeiro? Primeiro, a gente coloca sempre o número com menor valor. Então, primeiro seria o 0 e depois seria o valor 1. Tá? Quando tiver um negativo, a gente vai analisar um pouquinho mais de calma. Mas aqui, ó, 0 e 1. Quem que vem primeiro? 0, né? Isso pode ser colocado numa sequência em ordem crescente. Beleza? Mais um exemplo. G igual x ao quadrado menos 4x igual a zero. Tá repetindo o x. Então, deixa o x separado aqui. Mesma coisa. Para gerar o quadrado, tem que multiplicar x vezes x. Para gerar menos 4x, é só multiplicar por menos 4. Então, se você perceber, o que eu faço aqui? O número que está dentro do parênteses, eu só tiro o x. Realmente é. Eu tinha 2x, né? Que seria o x ao quadrado, né? 2x não. O x apareceria duas vezes no produto. Então, eu elimino uma, só vai sobrar o x. Eu tinha 4x. Como eu já tirei um x aqui fora do parênteses, sobrou só 4. Isso igual a zero.
Quais são as respostas? Essa resposta aqui eu já tenho certeza que é 0. E essa resposta aqui, ela também pode ser igual a 0. Qual o número que, substituído aqui, vai dar 0? Só tem a opção do 4 positivo. Então, a solução é 0 e 4. Tranquilo. Aí a pessoa pode pensar, mas eu aprendi como tem que usar a fórmula de Bhaskara para fazer todo aquele processo. Não preciso ficar utilizando toda hora? Não, não é toda a equação que eu vou precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Essas que a gente está trabalhando aqui são equações, elas são incompletas. Quando elas são incompletas, elas são mais fáceis de ser resolvidas. Quando eu tenho uma equação completa, ela já é um formato mais difícil de ser trabalhado. É o que eu vou fazer agora. H. Se eu tiver x ao quadrado menos x igual a 12. Como eu resolvo isso? Aqui já tenho mais elementos. Ó. Aparece a representação do x ao quadrado, a representação só do x, e depois mais um 12. Não está igual a 0 ali. Como que eu vou resolver isso? Então, primeiro passo, transformar isso igual a 0. Então, esse 12 ele vai sair daqui. Então, x ao quadrado menos x será igual a menos 12. Por que menos 12? Porque ele era positivo, ele veio para o primeiro termo negativo. Aqui ela está no formato completo. Eu tenho um elemento a quadrado, eu tenho um elemento sem quadrado e tenho um termo independente e igualado a 0. Ok? Aqui, eu não consigo fazer aquelas simplificações, eu não consigo deixar em evidência, que é deixar separadinho o x lá, né? Pode adiantando o processo para vocês, né? Não consigo. Então, aqui, ou eu teria que fazer a forma de Bhaskara normal, ou pensar num sistema que é o sistema de soma e produto. Tá? Nesse caso, são fáceis os números para achar, porque 12 é um número fácil para mim achar. Então, vamos lá. Vou trabalhar com um sistema que se chama soma e produto das raízes. O que são as raízes? São os valores que eles satisfazem a equação. Né? Então, eu vou encontrar dois números que vai dar certinho a equação. Tá? Quando eu consigo fazer isso? Quando aqui, deixa eu até mudar de cor, vou colocar um verde aqui. Quando aqui, o número que acompanha o x ao quadrado, ele é 1, que não está aparecendo um número aqui. Então, quer dizer que significa 1 vezes. Quando eu tenho 1 aqui, eu consigo fazer o processo de soma e produto das raízes facilmente. E se não tiver igual a 1? Aí você tenta fazer uma divisão para gerar o número 1 ali. Se você não conseguir, né, você vê que ficar trabalhoso, aí você já tem que partir obrigatoriamente para a fórmula de Bhaskara. Mas nesse caso aqui, como já está 1, tranquilo. Né? Então aqui, ó, não aparece. Como que você fez surgir esse número 1? Qual o número que eu multiplicar aqui que não vai aparecer? Número 1, né? E não 0, tá? Número 1. Como que funciona o produto das somas? Então, tenho uma resposta que é o x1 e outra resposta que é o x2. Se eu somar essas respostas, eu tenho que chegar num número. Se eu multiplicar essas respostas, eu também tenho que chegar num número. Então, como que a gente vai pensar? Vamos pensar primeiro no produto. Qual a multiplicação que ela vai me gerar 12? Tem alguns números que me dariam 12. Por exemplo, 12 vezes 1 é 12. Será que isso é uma resposta? Ainda não sei, pode ser. Se eu pensar 2 vezes 6,
também vai dar 12. Nossa, tem mais uma resposta. Se eu pensar 3 vezes 4, também vai dar 12. Nossa, quantas opções eu tenho? Como eu vou saber? Então, você também tem que analisar a soma deles. O produto, eu tenho que dar menos 12. Se o produto é negativo, um dos dois tem que ser negativo. E a soma deles tem que dar mais 1. Por que mais 1? Porque é o contrário do número que está aqui. Ó. O número que está aqui não aparece, mas é o 1 negativo. Então, a soma deles tem que dar 1 positivo. Então, já não é desse daqui e não é esse daqui. Porque a soma 12 mais 1 não vai dar 1. E 2 mais 6 também não vai dar 1. Só que 3 e 4, se um for positivo o outro for negativo, pode ser 1. Se eu tiver menos 4 mais 3, isso me dá quanto? Menos 1. Ah, mas tem que ser 1. Então, inverte os processos. 4 positivo menos 3 igual a 1 positivo. Opa, que deu certo. Será que na multiplicação vai dar certo? Então, vamos tentar. 4 vezes menos 3 menos 12. Nossa, deu certinho. O que isso significa? Que a solução são os números. Aqui eu tenho menos 3 e 4. O menos 3 vai ser colocado primeiro e depois o 4. Ok? Esse caso foi um número fácil de ver a multiplicação e a adição também. Né? Se fosse um número complicado, né? Vocês vão perceber conforme a gente for fazendo exercício nos vídeos, etc. Conforme você vai tentando, vai começando a ficar muito difícil, você vai tentando muito, já vai para a fórmula de Bhaskara que você não vai ter erro. Vai ser um pouquinho mais demorado, mas você não vai ter erro. Agora, quando é 2, quando o produto é 2, 12, 10, são fáceis de perceber, né? Geralmente no concurso vai cair números fáceis assim. Então, a soma de produto, para quem ainda não viu, para quem ainda não aprendeu, é interessantíssimo. Agora, se você tem uma equação bem complicada, lá com número com vírgula e tal, aí você tem que fazer obrigatoriamente pela fórmula de Bhaskara. E, ok, beleza? Para essa aula seria isso. No próximo vídeo a gente começa a fazer já com a forma de Bhaskara completa, detalhada, para vocês perceberem quais são as diferenças. Ok? Muito obrigado. Fica com